e senhores, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Bem, eu quero primeiro cumprimentar o governador Cláudio de Castro, cumprimentar o nosso querido prefeito do Rio de Janeiro, cumprimentar o companheiro Camilo, ministro da Educação, a nossa companheira Luciana, ministra da Ciência e Tecnologia, a nossa querida presidenta do Partido dos Trabalhadores, Gleice Hoffmann, deputada federal, o deputado Lindenberg Faria. Quero cumprimentar o companheiro Marcelo Viana, diretor-geral do Instituto de Matemática Aplicada. E, cumprimentando o Marcelo, quero cumprimentar todos aqueles que estão, no Instituto, fazendo com que o INPA se transforme numa instituição muito respeitada no Brasil e no mundo. E quero cumprimentar a nossa querida Melissa, que com apenas 14 anos de idade já sabe o valor do que é medalha de ouro, que quase eu ganho jogando futebol se eu tivesse ido pro Vasco, mas eu não fui pro Vasco, então eu não ganhei. Eu quero dizer, Eduardo, que eu, embora seja corintiano em São Paulo, eu sou vascaíno aqui no Rio de Janeiro. Eu já fui vaiado muitas vezes porque eu defendi o Vasco numa reunião que tem mais flamenguista do que vascaíno. Mas eu acho que a minha relação com o Vasco é por conta do papel do Vasco na história dos negros no Brasil. Eu acho que foi essa o que me fez virar vascaíno. Bem, lamentei que o Corinthians ganhou do Vasco de 4-2 aqui em São Januário. Eu preferia que desse um empate, mas o Corinthians também estava para cair, cara. O Corinthians perdeu de 5-1 do Bahia lá no Itaquerão, então paciência, que me perdoe, meus amigos vascaínos, o Corinthians já está garantido. Olha, eu estou com um discurso bem estruturado aqui, mas eu estou pensando que não é necessário fazer um discurso aqui, apenas fazer uma informação correta. Eu não criei as Olimpíadas da Matemática. As Olimpíadas da Matemática já existiam. Ela era mais forte no estado do Ceará e no estado do Piauí, não era nem no Rio de Janeiro e nem em São Paulo. E ela existia em escolas privadas, não em escolas públicas. O que eu fiz, depois de receber uma apresentação de um grupo de alunos premiados, com a medalha das Olimpíadas, é que eu perguntei para a professora Sueli Druck se era possível a gente levar a Olimpíada da Matemática para o ensino público. Na época, as primeiras vozes que eu ouvi, não dela, mas de outras pessoas, é que não ia dar certo nas escolas públicas, porque os alunos de escola pública não teriam interesse nas Olimpíadas da Matemática. Isso demonstra o preconceito contra a escola pública desse país. Porque muitas das pessoas que têm oportunidade não conhecem as escolas públicas e muitos governantes não conhecem, porque os filhos dos governantes também não estudam na escola que ele diz que é boa. Você chega para um prefeito e pergunta como que é a educação municipal na tua cidade? Extraordinária, é fantástica. Teu filho estuda nela? Não. Como que é a saúde da tua cidade? Extraordinária, fantástica. Você vai no médico aqui? Não. Então, eu resolvi aceitar o desafio de mostrar que o aluno de escola pública teria interesse se ele soubesse o que era e se ele tivesse oportunidade. E quando nós criamos as Olimpíadas da Matemática, a Sueli me disse uma coisa, que era o seguinte: o presidente, a matemática possivelmente ela se transforme na matéria mais gostosa de uma escola se o aluno aprender a desfiar o casulo da matemática. Ele tem que aprender. Quando ele aprende corretamente, a matemática vira a matéria mais extraordinária na vida dele. Que é um
pouco o que falta no Brasil, que depois eu vou falar disso. Então nós resolvemos o desafio. Eu lembro que na época, me parece que foi em 2005, na primeira inscrição que nós fizemos na escola pública, se inscreveram 10 milhões de crianças. Ou seja, quando diziam que os alunos de escola pública não teriam interesse, na primeira inscrição se inscreveram 10 milhões. Na segunda inscrição era ano de eleição, 2006. E aí não se deixaram nem colocar um papel na porta da escola pedindo para as crianças se inscrever, porque era campanha política. Então não teve propaganda. Se inscreveram 14 milhões de crianças. Depois se inscreveram 16 milhões de crianças, depois se inscreveram 19. E hoje, sabe quantas pessoas participaram das Olimpíadas esse ano? 18 milhões de pessoas. Bem, a teimosia venceu o preconceito. E a teimosia provou de que na hora que as pessoas entendem e as pessoas têm chance, as pessoas participam. Esse negócio das pessoas me entendem, eu aprendi esses dias com o cacique Raoni. Acho que todo mundo aqui já viu pela televisão o cacique Raoni. A nossa ministra da Saúde, Nízia Trindade, estava apresentando um programa de saúde para os indígenas e o Raoni ficou bravo. Ficou bravo e perguntou para ela: a senhora tem que me explicar, porque eu não entendi. E ela achou que ele estava bravo com ela. Ele não estava bravo. Ele apenas queria que ela explicasse. E aí, quando ela explicou, ele falou: tá vendo? Se me explica, eu entendo. E o que falta nesse país é a gente explicar para as pessoas. É a gente abrir a porta. A gente não quer tirar nenhum estudante, sabe, de escola privada, de disputar a Olimpíada da Matemática, ou ser ela premiada para vir fazer um curso de matemática. Não. O que a gente quer é, da mesma forma que o dinheiro garante que o estudante que possa pagar uma escola privada, ele tem uma melhor qualidade de ensino, a gente quer abrir a porta para aquele que não teve a mesma facilidade que o dinheiro lhe deu, que o Estado dê para ele a oportunidade dele ter a mesma chance e sentar na mesma mesa para aprender a mesma coisa. Então eu queria que vocês guardassem na memória o dia 6 de dezembro de 2023. Sobretudo vocês, meninos e meninas, que estão com essa camiseta amarela. Se eu soubesse, eu tinha trazido uma camisa do Corinthians para vocês, preta e branca. Eu queria que vocês atentassem para o significado desse dia. O Brasil sempre tratou o investimento em educação como gasto. E quando você coloca a educação como gasto, que você vai fazer o orçamento da prefeitura, o orçamento do Estado, o orçamento da União, sempre vai aparecer alguém para dizer: está gastando demais. E quando você fala está gastando demais, você começa a cortar. Aí você corta na educação, você está gastando demais. Você cortar na educação significa você baixar a qualidade. Você paga menos salário, você contrata menos professores e tem menos alunos. E o ensino é de pior qualidade. Quando você corta gasto na saúde, é menos médico, é menos enfermeiro, é menos sala para tratar das pessoas. Isso tudo significa cortar gasto. Que as pessoas que não precisam do serviço público acham maravilhoso cortar gasto, porque eles não utilizam esse serviço. Eles não estão querendo saber se a escola pública desse país tem água, muitas vezes não tem. Se tem uma privada limpa, muitas vezes não tem. Se a parede está limpa ou não, muitas vezes não está. Eles não frequentam. Os filhos deles não estudam nessas escolas. Então é preciso que tenha governantes com sensibilidade,
com o olhar, muito mais com o coração, para garantir o seguinte: eu não tenho que favorecer ninguém, eu só tenho que dar oportunidade para todos. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Não sei, Eduardo, se você sabe, governador, a mim parece que o Brasil é um dos países que mais forma advogado no mundo. Nem a China e a Índia junto, que forma 2 bilhões e 600 milhões de habitantes, forma mais advogado do que o Brasil. Nada contra formar advogado. Agora, é preciso que a gente forme mais em matemática, em engenharia, em física. É preciso que a gente pegue aqueles cursos que são hoje primordiais para o desenvolvimento de uma nação. Aquilo que o mundo hoje necessita para que a gente possa ser mais competitivo. Obviamente que quando a gente cita Singapura como exemplo, Taiwan, é muito simples, é um país pequeno. E no Brasil, toda vez que você tenta criar oportunidade para todos, a gente vai cair a qualidade. A universalização do ensino, é interessante esse dado. Se vocês jovens, vocês gostam de ler livros, é bom ler, sabe por quê? Porque se vocês ficar no português do Twitter, vai diminuir o vocabulário de vocês. Vai diminuir. Então, eu não sei se vocês sabem, eu também criei a Olimpíada de Português. Porque até hoje se fala que a meninada do Brasil não é boa de redação. Até hoje se fala que a meninada nossa não consegue interpretar um texto. Olha, porque português também tem que estudar. E é uma coisa extremamente importante. Eu criei as Olimpíadas da Matemática, acho que ela funcionou uns 2, 3 anos, depois eu não sei o que aconteceu. Eu também tinha criado a Olimpíada da Ciência. Eu achava que todas aquelas matérias que pareciam difíceis, a gente tinha que criar Olimpíadas para criar uma disputa entre a juventude, para ter interesse de participar. Mas, lamentavelmente, não aconteceu. E eu acho que você vai ter que pensar que outras áreas que a gente precisaria criar Olimpíadas para dar, eu diria, vontade. Eu lembro que a meninada ia estudar de domingo para fazer a Olimpíada da Matemática. Então, o que nós estamos tentando fazer é tentar criar um outro país. Porque nesse país o discurso é sempre assim: tudo que é para o pobre é gasto, tudo que é para o rico é investimento. Pode dizer, o Lula tem preconceito? Eu tenho. Aliás, eu não tenho preconceito de classe, porque inverteu-se. Não é os de baixo que tem preconceito de classe contra os de cima. Hoje são os de cima que têm preconceito de classe contra os de baixo. O velho Frias era o dono da Folha de São Paulo. E ele dizia sempre para mim: ô Lula, você quer ser presidente da República, o pessoal do andar de cima não vai deixar, cara. Eu falava, mas que é o pessoal do andar de cima? Eu falei, o pessoal do andar de cima não vai deixar. Eu precisei perder 3 eleições para descobrir quem era o pessoal do andar de cima. Agora, depois que nós subimos para o andar de cima, esse que vos fala não tem diploma universitário. Quero dizer para vocês que eu nunca ganhei a Olimpíada da Matemática. A única Olimpíada que eu consegui ganhar é que, por conta da perseverança da minha mãe, eu não morri de fome até completar 7 anos de idade. É a única. E por conta disso, eu tive uma obsessão de investir em educação. Como eu não tive a oportunidade de estudar por N razões, eu tive uma obsessão, era preciso investir para garantir que os filhos das pessoas mais humildes pudessem ter o direito de chegar numa universidade. É por isso que nós criamos o ProUni, que deu oportunidade a milhões de brasileiros para estudar. É por isso que nós criamos o ReUni,
que elevamos o número de vagas de 12 alunos por estudante, de 12 alunos por professor, para 18 alunos. Eu lembro que na época, Eduardo Paes, um trabalhador no estado do Paraná, o filho dele tinha vaga na Universidade Federal, tinha vaga. E ele queria que o filho entrasse e não deixava o filho entrar porque ia piorar a qualidade do ensino. Ele foi para a justiça para conseguir estudar. Aí nós criamos o ProUni e garantimos isso, criamos o ReUni. E foi por isso que nós vamos passar para a história como o governo que mais fez universidade na história desse país, mais fez extensões universitárias, mais fez escolas técnicas. Desde o presidente Nilo Peçanha, em 1909, na cidade de Campo de Quataguade, no Rio de Janeiro, ele fez a primeira escola técnica. Em 1909, quando eu entrei na presidência, em todo esse quase um século, tinha 140 escolas técnicas. Eu e a Dilma junto fizemos mais de 600 escolas técnicas nesse país para garantir que as pessoas pudessem estudar. E por que o Camilo é ministro da Educação? Não é porque ele foi governador do Ceará. É porque o estado do Ceará, que é um estado pobre do Nordeste brasileiro, é um dos estados que tem a melhor avaliação da educação no ensino fundamental desse país. É porque, Cooper Lindenberg, 40% dos estudantes que passam em vestibular para estudar no ITA em São José dos Campos são do Ceará. E é por isso que nós vamos dar um prêmio ao Ceará por isso. Nós vamos levar uma parte do ITA para o estado do Ceará, para Fortaleza, para completar as coisas que eles fizeram. Então, toda vez que alguém chegar para você e falar não está gastando muito em educação, você tem que perguntar o seguinte: quanto custou a esse país não ter investido corretamente na educação em todo o século XX? Quanto custou a esse país ser o último país da América do Sul a ter uma faculdade, uma universidade? Você, Lindenberg, você foi estudando medicina, mas não se formou. É bom te provar que tem tempo ainda, porque é muito jovem. O Peru foi descoberto em 1492. Descoberto das Américas. Em 1554, o Peru já tinha a sua primeira universidade, a Universidade de São Marcos. O Brasil foi descoberto em 1500. A primeira universidade brasileira só foi feita em 1920, a chamada Universidade do Brasil. Não foi por preocupação com os estudantes, não. Era porque vinha para cá o rei da Bélgica. E o rei só visitava um país se dessem para ele um título de doutor honoris causa. Aí criaram a Universidade do Brasil, juntaram as faculdades que tinha, e aí nós temos a nossa primeira universidade 420 anos depois. Agora estou aqui eu, 523 anos depois, criando a primeira faculdade de matemática desse país, para que a gente possa mudar a história desse país. Então, gente, pelo amor de Deus, governantes e alunos, não leve a sério quando fala que a gente está gastando dinheiro em educação. Educação é o investimento mais extraordinário que um governo pode fazer. E se a gente educar no tempo certo, essa meninada tem que aprender matemática cedo, tem que aprender português cedo, tem que aprender geografia cedo. Ou seja, nós temos que dar para essa meninada a estrutura para que ele se transforme num gênio. Vocês sabem, os grandes gênios intelectuais desse país, escolham uns, citem uns. Sabe onde estudou? Escola pública. Todos eles, todos os gênios brasileiros estudaram em escola pública. Sabe por quê? Porque naquele tempo não era universal.
Então, escola como a Dom Pedro aqui, só uma turma privilegiada, não porque era rico, mas de classe média, que conseguia estudar numa escola de qualidade. O pobrezinho ia sendo empurrado, até ficar fora da escola. Porque estudar não deve ser só obrigação, estudar é prazer. Prazer. As crianças se levantarem de manhã e começar a chorar e não querer ir para a escola, vocês não tem que bater na criança. Você tem que saber que talvez a escola não esteja sendo atrativa para aquela criança e é preciso transformar a escola num centro de atração. Eduardo, governador, Camilo, não basta. Quando eu cheguei na presidência do Brasil, esse país já tinha tido muitos reitores, ministros da educação. Entretanto, a meninada não tinha prova. A chamada Prova Brasil para avaliação da qualidade das crianças era feito uma estimativa. Acho que era 400 mil pessoas que eram investigadas só no Brasil. E nós mudamos para fazer prova com todos os alunos. Porque não é possível um professor estar na sala de aula, ou uma professora, aí fica lá durante uma hora falando, falou, pronto, acabou a aula, vai embora. Aí no dia seguinte, e no outro dia, e 30 dias depois, e 40 dias depois. A minha pergunta é a seguinte: em que momento esse professor vai parar e vai perguntar para os alunos: vocês aprenderam o que eu falei? Vocês me entenderam? Porque se não tiver essa pergunta e se não tiver uma prova, a gente não sabe qual é a qualidade de aprendizado que os alunos tiveram. Não é preciso ser do ímpar para dizer isso. O analfabeto, como eu disse, eu quero aprender. E para mim aprender não basta falar, se saber se eu entendi. Se for necessário, eu repito uma vez, repita 2 vezes. E vou terminar dizendo uma coisa que eu aprendi desde pequeno. Quando você fala uma coisa para alguém e essa pessoa não entendeu a primeira vez, essa pessoa é burra. Quando você fala a segunda vez e essa pessoa ainda não entendeu, essa pessoa continua sendo burra. Mas quando você fala a terceira vez e essa pessoa não entendeu, burro é quem está falando, que não se faz compreender, mesmo falando 3 vezes. E nós só vamos criar gênios nesse país se a gente fizer o que a gente está fazendo. E pode ficar tranquilo, vocês vão fazer um vestibular. Não sei se todos vocês vão entrar, mas eu vou vir aqui para a inauguração da aula inaugural. E quero visitar o apartamento que vocês vão ficar para saber se é de qualidade. Porque é isso que a gente tem que dar para as pessoas que a gente quer que seja gênio. Oportunidade e qualidade. Vocês têm que ter o melhor. E o melhor às vezes significa custo. E o custo significa investimento. E investimento vai parir boas coisas para o nosso país. Parabéns, Eduardo, parabéns, governador, parabéns, Camilo, parabéns, Luciana, parabéns, Marcelo, e parabéns do Rio de Janeiro por ter a primeira faculdade de matemática.